Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesse domingo, segundo domingo de novembro, dia 8/11. Nós estamos na casa do Senhor e conectados junto ao nosso Deus e também através desta transmissão com os nossos irmãos que encontram em casa para cultuar a Deus. E eu quero convidá-los a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração, começando assim o nosso culto de adoração a Deus. Vamos estar na presença do Senhor nesse momento para cultuar a Deus e vamos então buscar ao Senhor em oração. Deus querido, obrigado, Senhor, por este domingo, o Senhor ter nos dado o privilégio de estar na Tua casa para cultuar ao Senhor. Obrigado, Pai, por aqueles irmãos que nos acompanham através da transmissão. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor esteja com todos nós e que nesse momento de culto, o nosso ser, o nosso espírito esteja conectado a Ti, ó Deus, e através de uma adoração sincera, de uma introspecção verdadeira e íntima, possamos estar através do poder do Espírito Santo diante do Teu trono de graça e de misericórdia, adorando o Teu santo nome, louvando com as nossas vozes através dos cânticos e hinos, buscando na Tua palavra, Senhor, a verdade para discernimento e direcionamento da nossa vida, e pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, viver tão somente para a glória do Senhor. Nos abençoe, ser com cada um dos nossos irmãos, os que aqui na Tua casa estão presentes e os que estão nos acompanhando através da transmissão. Que a graça do Senhor e a bondade do Senhor esteja com cada um de nós, ó Pai. Assim oramos, assim pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos, e assentados, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo, no capítulo 40, a partir do versículo 12. Isaías, capítulo 40, nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos e eu te convido a acompanhar comigo essa leitura. Isaías capítulo 40, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Agora, a partir do versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes
Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas e como águias correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Que esta seja a nossa esperança, a nossa força, a nossa determinação de estar na presença do Senhor, incansavelmente, vivendo a cada dia, a cada momento da nossa vida. Há um hino do nosso inário, o hino de número 177, firme nas promessas do Senhor. Eu quero te convidar a cantar conosco esse hino, o hino de número 177, firme nas promessas do Senhor, um hino que nos convida a cantar e a louvar ao Senhor e a nos colocar na presença dEle para louvar e bendizer o Teu nome e esperar no Senhor a cada dia, Ele que há de nos sustentar, Ele que há de nos fortalecer, Ele que há de nos conduzir sem cansar. Quero te convidar a um momento de oração, e para esse momento gostaria de ler os 5 primeiros versículos do Salmo 22, Salmo de número 22, e eu gostaria que nós pudéssemos acompanhar a leitura dos 5 primeiros versículos, onde nós encontramos um momento de narrado nesse salmo que é considerado
como um salmo messiânico, e o seu valor é reconhecido tanto na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também todos nós que podemos orar este salmo diante do Senhor. E os 5 primeiros versículos, ele nos convida à leitura da seguinte forma: Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Esse é um salmo que nos convida à intercessão, nos convida à oração, nos convida a buscar de Deus, na confiança de que Ele é o Deus que ouve as nossas orações. E aqui, então, nós encontramos essas palavras iniciantes do Salmo 22, que nos leva a confiar em Deus. E eu quero te convidar nesse momento de oração, a se colocar diante do Senhor. Talvez você é alguém que precisa de ouvir a voz do Senhor, você precisa de ter o seu consolo e o seu conforto. Talvez você é um daqueles que querem, nesta oportunidade, apresentar a Deus a sua intercessão, a sua oração, a sua súplica. E nós, como igreja, nós estamos orando pelo nosso irmão e presbítero Arthur, está internado lá em Colatina com Covid. Hoje, no período da tarde, nós recebemos mais 3 pedidos de oração do Farlim, que está também com Covid. O Tancredo, filho da Quênia, também está com Covid, pediu que orassem por ele. A nossa irmã Orma Magalhães, ela foi por muito tempo, se não me engano, secretária, não sei se foi executiva ou de causas, secretária de ata da Federação da SAF, esposa do nosso saudoso irmão e reverendo Málio Magalhães, viúva dele, no caso. Então, nós vamos orar por estas pessoas. E se você tem alguém mais que conhece aí e tem seu motivo de oração para apresentar a Deus, ore ao Senhor e interceda a Deus nesse momento por estas pessoas. Coloque-se diante de Deus nesse momento de oração, um momento propício a esse momento de oração. Depois que todos orarem, quero pedir ao nosso irmão, Diácono Obedes, que faça uma oração por todos. Provavelmente essa oração será ouvida aqui na igreja. Você em casa, faça a sua oração, faça o seu momento de intercessão aí, por favor. Vamos orar, irmãos.
na certeza de que Deus é quem ouve as nossas orações, nós louvaremos ao Senhor e nós seremos conduzidos a esse louvor, pelo Ministério de Louvor, que estará nos levando à presença do Senhor com cânticos e adoração ao nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento, irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o cântico O Dia da Vitória. É um cântico que fala sobre a volta do nosso Senhor Jesus e o lugar para onde nós iremos. Pela graça foi Jesus crucificado na cruz e nos deu a salvação. E nós iremos para um lugar maravilhoso, onde não haverá anseio, tristeza, nem dor, onde nós poderemos viver tudo eternamente. Não adianta nada a gente viver aqui correndo atrás de coisas que são fúteis, não viver compromissados com o reino do Senhor. Às vezes a gente fica meio negligente com os compromissos que temos aqui na igreja. E Deus está lá vendo tudo isso. E às vezes a gente até esquece que, Jesus um dia vai voltar, Jesus está vendo isso que eu estou fazendo. E a gente vai meio que jogando para frente, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Só que a gente está vivendo muito o agora, e a gente está esquecendo que Jesus prometeu o eterno para a gente. Então eu peço que os irmãos se coloquem de pé, para a gente louvar o nosso Deus. E aquelas irmãs que trouxeram os cofrinhos da SAF também podem aproveitar esse momento e trazer aqui na frente. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais serei, e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Braços levantados, livres do mar, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novos céus e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador, se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima no meu olhar. Braços levantados, livres do mar, igualdade e justiça haverá.
morte ou guerras, novos céus e uma nova terra. Eu desejo enquanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima no meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima no meu olhar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá nas nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei e toda lágrima no meu olhar Ele enxugará. Irmãos, no próximo cântico que nós cantaremos, ele vem falando também desse tema da cruz, que é o tema central do Evangelho, é o tema central da nossa salvação. Ele vem falando que maior que forças, que reis, que a natureza e tudo o que Deus fez, maior que coisas que o homem inventar, no princípio Deus estava lá. Mas foi na cruz, por amor a mim, por amor a vocês, que morreu Jesus, sozinho até o fim, mas mesmo em humilhação, Ele morrendo ali só, Ele pensou em cada um de nós. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, e as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. As mulheres declaram, irmãos. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Os homens comigo, maior que reinos e posições, e as maravilhas de todas as nações. Maior que reis e o ouro que existir.
cruz. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Para para pensar um pouquinho nesse momento, meu irmão. Feche os seus olhos e agradeça a Deus, porque Ele mandou o seu filho para morrer naquela cruz, humilhado, sofreu tanto que Jesus sofreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ter vida hoje. Às vezes a gente não para pensar no tamanho do sofrimento de Jesus, humilhado pelo seu próprio povo, crucificado ali, uma pior morte que tinha naquela época. E quando ele estava lá no meio daquele todo sofrimento, ele estava pensando em você, ele estava pensando em mim. Mesmo assim, em humilhação, morreu só, mas pensando em mim. Já parou para pensar como Cristo foi maior que todas as coisas? O quanto essa canção é profunda, quanto essa canção relata aquele sofrimento de Jesus ali naquela cruz, por você e por mim. E é esse Deus que nos amou de tal maneira, que permitiu-se ver o Filho dele sofrendo ali naquela maneira, por nós pecadores. Olha o tamanho desse Deus perante nós. Esse Deus é o Deus que está com a gente todo momento. É o Deus forte, Deus poderoso. E nós estamos aqui perante Ele, prostrados diante dEle, para trazer todos os nossos temores, todos os nossos medos e deixar aqui aos pés dEle. Porque o nosso Deus há de fazer o que é melhor. Nós não conhecemos a vontade de Deus, nem para hoje, nem para amanhã, mas sabemos que podemos confiar nele, porque Ele nos ama e Ele há de cuidar de nós. Que essa canção possa ser a sua oração nessa noite. Aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui tocando
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. A igreja declara, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Nós te louvamos, Senhor, porque nós conhecemos quem Tu és. Através da Tua palavra, nós sabemos que o Senhor é o Deus de promessas, o caminho do deserto, a luz na escuridão, Senhor. Enxuga toda lágrima, Senhor. Libera a cura àqueles que necessitam a Tua cura, meu Pai. Venha ser com todos nós aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa oferta levantada pela SAF, pelas irmãs da SAF. Que o Senhor possa abençoar o uso desse dinheiro para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa cada aqui nessa noite, Senhor, o pastor que dará a palavra aqui, que venha encher os nossos corações, transbordar nas nossas vidas e haver mudança, Senhor. Que nós tenhamos mais vontade de ter intimidade com o Senhor, de conhecer mais a Tua palavra, de querer louvar mais o Teu nome, de habitar mais aqui na Tua casa, Senhor. Toca os nossos corações e muda as nossas atitudes. Essa é a oração que fazemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Quero te convidar a fazer uma leitura. Texto que o Senhor tem para nós nesta oportunidade. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12, nós encontramos uma palavra de Deus que é direcionada a nós nesta oportunidade. E nós queremos que esta mensagem chegue até o teu coração, pelo poder do Espírito Santo. E eu gostaria que a leitura dela fosse, após a leitura, a sua Bíblia mantida aberta, para que você pudesse acompanhar a leitura. Filipenses capítulo 3,
do versículo 12 ao versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos traga à memória este texto e a aplicação dele em nossos corações. Ó Deus querido, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu quero pedir assim, ó Pai, de novo, fala de novo comigo, ó Pai, e fala com a tua igreja nesse momento, ó Pai, e nos dê a direção do teu Espírito Santo para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, certo momento da minha vida eu aprendi o que significa queimar as naus. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu levei um susto. Estava ainda pensando em permanecer com o meu emprego na prefeitura e indo para o seminário. E eu vi uma mensagem que não era direcionada a mim, mas comentava alguma coisa, e o pastor que pregava falou que chega em um momento da nossa vida que nós temos que queimar as naus, tal como os vikings chegavam em certa ilha para conquistar aquela propriedade, aquele território. O capitão era o último a desembarcar, e quando ele desembarcava do navio para ir para aquela ilha, ele deixava um pavio de fogo aceso, e a hora que chegava então na ilha, olhava para trás, a embarcação estava queimada. E ele então, aos seus marinheiros, aos seus companheiros, falou: olha, o nosso barco pegou fogo, acabou, não tenho mais como retornar para casa. Agora aqui é vencer ou vencer. Nós temos que vencer e temos que tomar essa ilha para nós, e vamos lutar até vencer. Esse era o desafio àqueles marujos, aqueles guerreiros que aquele bárbaro colocava sobre eles, na ideia de que agora, daqui para frente, é vencer ou vencer. Nós não estamos num barco, nós não estamos roubando ilha de ninguém, nós não estamos apropriando de terra alheia, mas uma verdade precisa de ser dita em nossa vida. Da agora para frente é vencer e vencer. Nós não somos, como diz o texto de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus tem um texto que é muito interessante: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. E o versículo 37, 38 e a segunda parte do 38 diz assim: porque ainda, dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então nós não somos tímidos, nós não retrocederemos, nós avançaremos para o dia quando estaremos na glória eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa é a direção que nós temos, esse é o desafio que nós temos, de seguir em frente, de avançar, de vencer e vencer, e de continuar como a certeza daquela que Paulo nos deixa lá em Romanos, no capítulo 8, somos mais que vencedores. E quando nós lemos aqui na carta de Filipenses, eu queria hoje te desafiar a entender Filipenses de uma outra forma. Comumente nós temos lido Filipenses e tratado essa carta como a carta da alegria, pela quantidade de vezes que Paulo cita nessa carta: alegrai-vos, sejam alegres,
Tragam sobre vocês a alegria do Senhor, o próprio capítulo 4, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas eu quero que você entenda essa carta como uma carta da dificuldade. A carta que Paulo escreve para resolver problemas, que ele estava escrevendo da prisão para uma igreja que estava vivendo entristecido. E eles precisavam vencer a tristeza, vencer aquela dificuldade. Se você observar no capítulo 4, no versículo 2, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que existe aqui um problema de dificuldade na igreja de Filipos. Olha o versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Síntique que penseis concordemente no Senhor. E para quem já conhece um pouco, sabe que aqui eram duas irmãs daquela igreja, que eram irmãs influentes, mas que estavam em contendas. E resolver contendas não é nada fácil. Então eu quero que você pense que essa carta, comumente chamada de carta da alegria, é a carta de ajudar a reviver e a resolver e a encontrar com as questões difíceis. E aqui Paulo está tratando também sobre uma questão difícil. Se você observar anteriormente, ele estava falando que existem falsos mestres, a partir do versículo 2 do capítulo 3, e o título dá o aviso contra os falsos mestres. Pessoas que entram no meio da turma com ideias diferentes, com ideias erradas, e transmitem e tragam doutrinas erradas. E agora Paulo, então, nos ensina, nesse texto, algo que pode ser aplicado hoje, na minha vida, na sua vida, e é o que eu gostaria que fosse com todos nós. Avançando em tempo de dificuldade, vencendo as crises, vencendo os problemas, batalhando por dias melhores e correndo para conquistar aquilo que Deus tem para nós. A primeira situação que nós encontramos quando nós precisamos de vivenciar, viver e lutar contra as dificuldades, contra os problemas, contra as nossas crises, a primeira coisa é o autoconhecimento. Você precisa de dar uma encarada no espelho mais tranquilamente. Se você observar na primeira frase, Paulo está chamando a responsabilidade para si. Olha, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido. E na primeira frase também do versículo 13, irmãos, quanto a mim não julgo, ele está olhando para si. E aqui então eu gostaria que você pudesse entender isso, que uma das melhores coisas na nossa vida, diante de qualquer situação, é o autoconhecimento. E se você que tem costume de me ouvir, sabe que às vezes eu abuso do pleonasmo, né? E eu abuso para trazer ênfase, né? O autoconhecimento de si próprio. É bem reforçado. Você precisa ter na sua mente, no seu coração, e saber quem é você. O filósofo, né? O Sócrates, o filósofo grego, disse assim, olha, para você ter uma boa situação na sua vida, você precisa conhecer-te a ti mesmo, né? E ele, então, filosoficamente traz isso, e isso é hoje tratado em vários caminhos da filosofia sobre essa ideia. Conheça-te a ti mesmo. Mas eu não queria que fosse uma ação filosófica na sua vida, mas espiritual. Uma luta espiritual para você buscar o autoconhecimento. Quem é você? Primeira coisa é saber isso na sua caminhada espiritual. E é saber o que você conhece de você mesmo. Uma coisa muito interessante, se você quiser entender como nós, às vezes, nem conhecemos nós, talvez por essa experiência você já tenha passado. De um certo momento, você ouvir a sua voz, não igual você ouve normalmente, mas através de uma caixa de som. Porque nós ouvimos a nossa voz pela parte interna do nosso corpo. Quando você vai ouvir por uma caixa de som, mas essa é a minha voz? É diferente. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria que você pudesse fazer uma análise. Você pudesse chegar no íntimo com você mesmo e fizesse uma busca das suas qualidades, dos seus defeitos. Você sentasse ali
numa tardezinha, numa mesa com café, com um copo d'água, com suco, ou então sem nada para distrair, e citasse em oração diante de Deus 3 qualidades suas, 3 defeitos. Não fique triste. Paulo não estava triste quando ele chegou diante da turma toda, falou: irmãos, eu quero dizer uma situação minha aqui para vocês. Eu ainda não tenho conseguido, eu ainda não cheguei lá. Ele está falando de algo que está incompleto nele. E aqui então nós precisamos, primeira coisa é saber e conhecer a nós mesmos. Mas existe uma outra situação dentro do conhecimento que nós precisamos fazer, é negar aquilo que os outros acham quem você é. E olha, e eu quero dizer o seguinte, que nós ficamos sempre numa prisão, essa é uma prisão das menores que tem e das mais difíceis de sair. Uma prisão mais simples, mas terrivelmente, inversamente proporcional ao seu tamanho, é essa. Porque ela é pequena, ela é simples, mas por ser tão pequena e tão simples, ela é tão difícil de se libertar dela. Passa um batom que alguém do seu lado fala: não, esse batom não ficou legal para você, você que é mulher. Apesar do que com máscara, hoje em dia, batom está por fora, ninguém está usando. Mas passa então um esmalte, que alguém fala: esse esmalte eu não gostei. Na hora você já coloca uma camisa e a sua esposa fala: essa camisa não ficou legal para você. Você já quer tirar a camisa. Né? Às vezes a pessoa corta o cabelo, alguém critica. Não gostou? Que pena. Às vezes nós somos prisioneiros do alheio, daquilo que a pessoa fala. Gastamos muito tempo cuidando das coisas, preocupando com o que a pessoa vai pensar de mim, o que vai falar ao meu respeito. Então, é uma prisão que nós temos que soltar e nós temos que negar o que as pessoas conhecem e pensam que sabem de nós. Eu quero dizer o seguinte, assim como todos nós somos carnais, o que as pessoas pensam a nosso respeito não é verdade. Só tem um que sabe quem somos. É Deus. É Deus que sabe quem é você. E aí é a terceira fase do autoconhecimento. É encontrar com aquilo que Deus sabe de você. E encontrar aquilo que Deus diz, quem é você. E você precisa disso. Você precisa de encontrar o ponto-chave do autoconhecimento. Não é o que você acha que você é, não é o que os outros pensam quem é você, mas é aquilo que Deus fala quem você é. E é interessante que no profeta Isaías tem 2 textos, o profeta Isaías e no profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 29, eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Ele é que te conhece. E Isaías, no capítulo 61, no versículo 12, ele diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. É assim que Deus nos vê. Lindo, maravilhoso e especial. Ou linda, maravilhosa e especial. Deus te vê adornada, Deus te vê perfeito. Então Ele que sabe quem é você. Porque quando Deus olha para mim, Ele me vê através do sacrifício de Cristo. Quando Ele olha para você, Ele te vê perfeito. E é isso que importa. E nós precisamos, então, buscar e viver preocupado em estar dentro dessa situação, desse conhecimento, para avançar em tempos de dificuldade e não ter dificuldade aqui na nossa mente, dores no coração. E entender que Deus olha para mim, olha para você, olha para cada um de nós e nos vê perfeito, porque nos vê através de Cristo Jesus. Por isso que Paulo não está preocupado. Ele fala: olha, irmão, eu não consegui. Eu quero dizer para vocês, ele não ficou abatido por causa dessa situação. Muito pelo contrário, ele prosseguia. E aqui, então, nós encontramos que para avançar em tempo de dificuldade, um segundo momento que o texto nos convida a pensar é se situar no tempo.
ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Às vezes, nós nos prendemos ao passado e queremos viver o passado e esquecemos o presente. Às vezes, nós queremos muito o futuro e esquecemos o presente. Nós precisamos estar no momento certo. Olha, do seu passado precisa passar pelo filtro de Jesus e ser peneirado. E você guardar a essência daquilo que precisa ser guardado, daquilo que precisa ser trago à memória. Tem coisas do passado que a gente, como dizia um professor na época de cursinho, né? Recordar o passado é sofrer 2 vezes. Nós, às vezes, não precisamos do passado. Nós precisamos nos localizar, e separar o que não importa e o que importa do passado, e não perder a essência de Cristo em nós. Isso é importante para cada um de nós. Viver o presente. Olha, talvez você fale assim: pastor, mas nós estamos vivendo exatamente numa crise de pandemia. Já basta. Se você tiver a consciência que nós estamos numa pandemia, você já está localizado no tempo presente. As consequências dela, a dificuldade que nós estamos vivendo, todos os transtornos que nós estamos passando, todo o estresse que está em torno disso, todas as dores que isso nos traz, todos os problemas, tudo aquilo que acarreta esse tempo. Se você se situar nisso e se você entender que isso não é aqui, não é ali, é globalizado, já é algo que você está identificado com o nosso presente. Mas você precisa de estar ligado nesse presente, como cristão, como servo de Cristo, como aquele que é protegido e guardado, como a menina dos olhos de Deus. Você precisa estar nesse presente, sabendo que Deus te constituiu como baluarte da verdade nesse tempo. Você precisa estar nesse presente, sabendo que a boa mão do Senhor está sobre você, que Deus tem cuidado de você, que esse tempo não pegou Deus de surpresa e que Ele tem você em seus cuidados. É importante isso. E aqui, então, nós precisamos entender essa época. A palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo 32, vai nos falar dos filhos de Issacar. Esses homens aparecem na história para saber o tempo que era oportuno para que Davi fosse levado a rei. E lá no texto da palavra de Deus diz assim, que eles eram conhecedores de época. E nós precisamos de pedir a Deus: Senhor, nos dê a sabedoria e a unção dos filhos de Issacar para conhecer a época em que nós estamos vivendo, para conhecer o que nós estamos vivendo e como nós devemos nos proceder. Eu preciso, você precisa de buscar a sabedoria de Deus para viver esse momento. Nós não podemos ficar à mercê, como foi colocado no boletim, à mercê dos poderes que estão por aí, dizendo: faça isso, não faça aquilo, faça isso. Agora não, aquilo que eu disse para você não fazer, você não faz não, você faz isso. Você vai ver que existem muitos poderes dizendo coisas, e depois desdizem, e depois falam de novo, e depois falam, e você então precisa de sabedoria de Deus, para como se portar nesse tempo presente. E a respeito do nosso futuro, para nos localizar no tempo presente, entender uma coisa, querido: em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E o tempo do futuro é desconhecido, é indefinido. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2021. Nós não sabemos o que vai acontecer em dezembro, em janeiro, fevereiro, março. Nós temos projetos, nós temos sonhos, nós temos desejos, nós temos vontade. Vi uma charge muito interessante. As pessoas estavam no escritório tentando abrir uma porta que viria o 2021, e eles por trás da esquina, com um cabo de vassoura, tentando abrir a porta, para não saber que surpresa que vem em janeiro de 2021. E quando nós olhamos para o passado, né, a barreira de Mariana, um tempo atrás, aquela boate que queimou e pegou fogo, e aí você vai vendo que cada janeiro é assustador. Teve tsunami atrás, e o que será que vem em janeiro de 2021? Eu quero dizer uma coisa para você: calma,
fica tranquilo, Deus está lá. O Deus que nós servimos hoje, o Deus que nós adoramos, Ele vai estar lá. Ele está no ano que vem, Ele vai estar no tempo do desconhecido, no indefinido, e as nossas dúvidas são tranquilizadas quando nós vamos receber a promessa dEle. A minha presença irá contigo. Assim como Ele falou com Moisés, Ele tem falado conosco. Então que venha o seguir, que venha o que está por vir, Deus estará conosco. E o futuro a Deus pertence, e Ele trará para nós, e nós vamos vivenciar pela graça de Deus. E vamos avançando em tempo de dificuldade. Por fim, quando nós olhamos para aquilo que Paulo traz nesse texto, na ideia do que está por vir, para caminhar e avançar em tempo de dificuldade, tem uma certeza no coração de Paulo, e ele traz para nós, que ele está caminhando aquilo que Deus tem para ele. Versículo 14, ele vai dizer assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não está andando de acordo com a sua vontade, ele está andando e prosseguindo de acordo com a vocação que Deus tinha para ele em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual nós precisamos ter, para avançar em tempos de dificuldade, a certeza que estamos caminhando dentro da vontade de Deus. A certeza que estamos caminhando e não estamos abandonados. Nós não estamos abandonados, Deus está conosco. Só quero dizer um detalhe: nós não estamos abandonados, os discípulos também não estavam abandonados quando o barco começou a querer naufragar, e quando eles viram que não tinham condições mais, eles foram clamar a Jesus. Nós não estamos sozinhos, Jesus está conosco na missão, assim como Ele estava com os discípulos naquele barco. Jesus está conosco e nós estamos em obediência àquilo que Ele tem nos mandado, mas quando as coisas ficam difíceis, um direito, um privilégio e uma razão e uma necessidade minha e sua é de clamar: Senhor, socorre-nos. E nós precisamos de aprender aqui na nossa caminhada, nós não estamos sozinhos. O hino de número 318, a última estrofe, diz assim: Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. E aqui então nós vamos seguindo as ordens, seguindo as diretrizes que Cristo colocou para nós, porque nós estamos aqui como enviado, convocado para estar no exército do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós caminharemos. Nosso alvo é Deus, é Ele quem dirige a nossa caminhada, é Ele quem nos está no comando, é Ele quem está nos instruindo. Por isso nós podemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. E dessa forma, irmãos, nós temos paz em nosso coração, porque nós estamos debaixo do controle de Deus. Nós temos paz no nosso coração, porque sabemos que em Deus nós não teremos surpresa, porque Ele está conosco sempre, e assim então nós poderemos prosseguir, e vamos avançando em tempo de dificuldade, em tempo de crise. Quando nós olhamos para o Salmo 46, ele vai dizer: o Senhor é presente no momento das tribulações. Em momento nenhum Ele vai nos abandonar, Ele vai estar conosco sempre, Ele vai estar conosco em todos os instantes. Que Deus nos abençoe, e que nós possamos realmente, com autoconhecimento, sabendo onde é que nós podemos ir, quando nós estamos, que Deus está conosco, conhecendo o tempo presente, o que nós precisamos caminhar, e a certeza da presença de Deus. Não é o local que vai definir a nossa jornada, não serão os problemas que irão definir a nossa jornada, não serão as crises, é quem nós somos, e nós somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. E assim então nós podemos prosseguir em tempo de crise, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus está conosco sempre. Que assim seja comigo e assim seja com você, que nós possamos avançar de acordo com aquilo que Deus tem para cada um. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos conduza. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos nos colocar diante do Senhor, agradecer por esta palavra,
E assim, então, receber a bênção do Senhor. Podemos ficar de pé. Pai querido, que a cada dia, a cada instante, Senhor, desses dias que vivemos, dias de crise, dias de dificuldade, nós possamos ter, Senhor, a certeza da Tua presença conosco, a certeza de que, Senhor, estamos caminhando com todas as dificuldades que temos, com tudo aquilo que nós temos de fragilidade em nós, mas o Senhor nos toma pela nossa mão direita e está sempre nos conduzindo, ó Deus. Ó Deus querido, que nós possamos prosseguir diante das dificuldades que temos a cada dia, na certeza de que estamos seguindo o alvo do qual o Senhor preparou para cada um de nós. O Senhor nos chamou para compor o Teu exército, Senhor, e nós, como servos do Senhor, estamos aqui para, junto de Ti, ó Pai, viver tão somente para a glória do Senhor. Ó Deus querido, nós não sabemos como será o amanhã, nós não sabemos quais as dificuldades enfrentaremos, mas não serão as dificuldades, não serão os problemas, porque nós estamos ligados a Ti, ó Pai, e a Tua palavra nos traz esse conforto, esse consolo. Que assim seja conosco, Igreja do Senhor Jesus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor traga sobre nós, ó Pai, o poder do Teu Espírito Santo para nos fortalecer a nossa caminhada. Ser com todos os Teus filhos aqui presentes, ó Pai, ser com aqueles que estão conosco através dessa transmissão. Traga, Senhor, o Teu poder sobre a vida deles, traga, Senhor, o Teu poder sobre todos nós, ó Pai, para que possamos continuar firme na caminhada, não na força que vem de nós, mas na força e no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Assim oramos e assim clamamos, ó Pai, sustenta-nos, cada um de nós, na Tua presença. Nós oramos e suplicamos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Pai. E agora, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a eterna comunhão, consolação e conforto e o poder do Espírito Santo de Deus nos conduza, mesmo que em crise, mesmo que em dificuldade, mas na certeza de que o Senhor nosso Deus sempre estará conosco. Podeis assentar, queridos. Gostaria de trazer um aviso para a igreja. Na próxima quarta-feira, nós estaremos em um culto especial, culto de aniversário da SAF. É isso, dona Nilda? Quarta-feira agora. É o aniversário nacional, não é o aniversário da SAF aqui da igreja de Alto Novo. É o aniversário da SAF nacional e nós celebraremos aqui, né? E você é o nosso convidado. Teremos aqui um momento, né, de gratidão a Deus por esse momento. Quarta-feira, a partir das 19 horas, né, e estaremos, então, tratando desses assuntos. O Conselho reunirá, na sexta-feira, e estava conversando aqui com a irmã Nilda no início, existe uma orientação do presbitério a respeito das sociedades internas que nós vamos deliberar a partir da reunião do Conselho. Domingo, dia 15, teremos escola dominical. Não vou dizer que é normal, porque muitos estarão aí, né, em processo de eleição, mas a igreja estará aberta e talvez nós não teremos a transmissão, né, e o culto normal à noite. Então, estamos aí, dia 15, esteja orando aí, né, durante a semana para as eleições municipais. Que Deus esteja abençoando a nossa cidade e que todos nós possamos fazer o nosso papel de cristão e também de cidadão. Deus abençoe e vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.